Daniel. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Rian gosta, né, Rian? Amém? A gente é feliz, irmão. Tem que se alegrar, irmão. Nós estamos na casa de Deus. Tem que sorrir, tem que glorificar a Deus com alegria. Aí se você perguntar, irmão, como é que vai a sua vida? Vai tudo bem. Vou reclamar de quê, irmão? Eu estou vivo enquanto tem pessoas agora no UTI. Estou com saúde, estou com força no Senhor. Vou reclamar de quê, irmão? Só agradecer pelo fôlego de vida. Um dia após o outro dia. A preocupação fica para outro dia, irmão. Nesse momento agora eu quero adorar o Senhor. Amém, irmão? Daniel capítulo 3. Quem achou vai dizendo amém aí. Não vou demorar, tenho meia horinha aqui, coisa rápida. 27. Amém? Daniel capítulo 3. Quem achou vai dando glória para Jesus aí. Amém, vou ler para a gente ganhar tempo. Amém? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados. E a sua largura de 6 côvados. Levantou-se no campo de Durá, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a congregação, a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem de Nabucodonosor, e o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, ó nações, e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro e da harpa, da sambuca e do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina e do pífano, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífano, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita, e de toda a sorte de música, teria que se prostrar e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e de teus deuses, e não servem a eles, nem a estátua de ouro que levantaste o adoraram. E então Nabucodonosor, com ira, furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram esses homens perante o rei. E falou Nabucodonosor e disse-lhe: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não sirvas aos meus deuses, nem adorai a estátua que eu levantei? Agora, pois, se estáis prontos quando ouvis o som da buzina, do pífano, da cítara, da harpa, do saltério e da gaita de foles e de toda a música, para vos prostrares e adorar as estátuas que fiz
bom é, mas não adorardes. E se não adorardes, serás lançado na mesma hora dentro do forno ardente. E quem é o Deus, meu Deus? E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder coisa alguma. E eis que o nosso Deus, a quem servamos, é que nos vai livrar e nos livrará do fogo. E livrará também da tua mão, ó rei. Meu Deus, esse versículo 18 para mim é o versículo chave. Escuta isso aqui, irmão. E se não ficar sabendo, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante, contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e falou, e ordenou ao forno que se aquecesse 7 vezes mais do que acostumava a aquecer. E ordenou os homens mais fortes, que levantavam do seu exército, que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego, para o lançarem na fornalha de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com suas capas e os seus calções, e os seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sobremaneira quente, e a chama matou aqueles homens que se levantaram contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. E então o rei Nabucodonosor se espantou, e levantou-se depressa e falou, e disse aos capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? E responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Pode sentar. Coisa rápida mesmo. Quando eu escolhi essa palavra, guiado pelo Espírito Santo para ministrar, quem olha para ela acha que a fornalha é uma coisa simples. Mas a fornalha aqui é um divisor de águas. A fornalha aqui nessa palavra é quem verdadeiramente mostra quem é quem na presença de Deus. A fornalha aqui, para Nabucodonosor, era um instrumento para machucar os servos de Deus. Vou ser mais enfático, para matar os servos de Deus. Só que quando eu olhei essa palavra, eu observei que a fornalha aqui é um divisor de águas, meu pastor. É aonde você vê quem verdadeiramente serve a Deus, e aonde você vê quem está brincando com Deus. E a gente está chegando numa época em que muitas pessoas pulam do barco. Muitas pessoas deixam de servir a Cristo e se convidam, não é que são convidadas, elas se convidam a se afastar dos caminhos do Senhor. E quando eu olhei essa palavra, eu comecei a analisar o que é a fornalha de fogo ardente na minha vida e na sua vida. E quando eu pensei nessa palavra divisor de águas, a Bíblia diz que esses 3 jovens, eles foram deportados para a Babilônia, foram levados cativos, e através do Espírito Santo, através de Deus, eles foram levantados como pessoas importantes no meio do reino inimigo. Só que aqui aconteceu uma coisa: o rei da Babilônia, ele pegou e mudou os nomes de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se chamavam esses nomes. E a única coisa que eles queriam fazer é apagar a identidade de onde vieram os homens de Deus. E quando eu falo que a fornalha era um divisor de águas,
Nós bem sabemos, irmão, e não foi fácil para mim ministrar essa palavra, porque essa palavra impactou no meu coração, porque muitas das vezes nós enfrentamos as nossas fornalhas particulares. Nós enfrentamos as nossas próprias provações particulares. Tem provação que você vai passar com seu cônjuge, tem provação que você vai passar com seu filho, com algum parente seu, e tem provação que você vai passar sozinho e Deus, irmão. Tem situações que você vai ser colocado aonde você precisa se manter firme, aonde você precisa entender que a sua identidade não é a que as pessoas te rotularam, mas é a identidade que você se posiciona no reino de Deus. E por mais que aqueles homens foram colocados como homens importantes no reino da Babilônia, eles entendiam que mesmo estando na Babilônia, eles não eram obrigados a se sujeitar ao que a Babilônia os impunha. Eles não eram obrigados a sentar na mesma mesa que aquelas pessoas da Babilônia sentavam. Eles não eram obrigados a beber o mesmo líquido, a mesma bebida, comer das mesmas comidas que aquelas pessoas comiam. E trazendo para a minha vida e para a sua vida, não é diferente da vida do cristão que não está firmado em Deus. Um cristão que está firmado em Deus, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, ele entende que ele precisa ser fiel ao Espírito Santo. Um crente que está sujeito ao Espírito Santo, pode vir oferta, pode vir convite, pode vir prato, e nada o afasta da presença de Deus. E aqui com Sadraque, Mesaque e Abednego foi imposto uma regra. Nós vamos mudar o seu nome. Você vai passar até se vestir com as mesmas roupas que o povo da Babilônia se veste. Você vai passar até receber um título especial no meio da Babilônia. E se você for olhar esse livro, você vai perceber que eles não pediram para ter os seus nomes mudados. Eles não pediram para ter as suas vestes mudadas. Mas a Babilônia quis e queria que eles ficassem da mesma forma que o povo da Babilônia. Só que existe uma situação que quanto mais você se aprofunda, se você não tiver as suas raízes fincadas na presença, você acaba enfraquecendo, você acaba se sujeitando ao que a Babilônia coloca sobre você. Então aqui era necessário que algo acontecesse, para que esses servos do Senhor passassem por essa situação, e mesmo sendo colocados em uma situação complicada e injusta, eles respondem algo para o rei, e o rei pergunta: agora que vocês estão diante da fornalha, quem é o Deus de vocês para vos livrar da fornalha? Quem é esse Deus que você serve para livrar vocês das minhas mãos? O rei da Babilônia disse. E então Sadraque, Mesaque e Abednego responde: o meu Deus ao qual eu sirvo, o Deus ao qual nós servimos, nos livrará da fornalha e nos livrará também das suas mãos, ó rei. Só que poderia parar por aqui. E para mim ele me dá uma resposta que eu lendo essa palavra eu fiquei abismado, minha pastora. Porque nem todo crente está preparado para responder isso que Sadraque e Mesaque e Abednego respondeu. Uma coisa é você receber uma profecia e dizer que o quadro vai mudar. Uma coisa é Deus usar alguém e dizer que você vai sair da prova, que você vai sair da luta, que você não vai passar aflição, não vai passar dificuldade. Outra coisa é você viver uma circunstância e a circunstância provar para você totalmente ao contrário. Porque tem situações que você não vê o vento mudar, tem situações que você não vê a porta abrir, tem
Tem situações que você não vê a cura chegar, o milagre acontecer. E o que Sadraque, Mesaque e Abednego responde aqui para mim, irmão, foi um tapa no meu rosto. Porque nós cristãos estamos acostumados, e quando eu falo nós cristãos é a igreja em geral, na terra. Estamos acostumados a adorar ao Senhor quando tudo vai bem. Estamos acostumados a adorar ao Senhor quando tudo está dando certo. Quando a cura chega, quando o milagre chega, quando a porta abre, quando a despensa enche, quando a conta fica recheada. O problema aqui é se colocar como Sadraque, Mesaque e Abednego e responder para quem fez o convite para mim ou para você. Responder para quem quer acabar com a minha vida e quem quer acabar com a sua vida. Primeiro que Deus conhecia o coração de Sadraque, Mesaque e Abednego. E uma coisa eles tinham certeza, minha diaconisa Rosângela. Eles respondem que eles acreditavam e criam que Deus os livraria da fornalha. Eles profetizaram. Só que a resposta que eles dão depois é o que mais me chama a atenção, meu pastor. Que eles dizem, ainda assim, se Ele não nos livrar, ainda assim, se Ele não entrar conosco na fornalha, eu não me prostrarei e não adorarei os seus ídolos. Esse que é o problema aqui, irmão. Para mim, o ponto-chave dessa palavra é isso, irmão. É que a gente canta um louvor, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Mas na primeira prova, a gente quer que Deus resolva do nosso jeito. Na primeira porta fechada, a gente quer arrumar meios da porta abrir. Quando a cura não chega, a gente quer gastar com médico, quer gastar com tudo. Muitas das vezes, desobedece ao que Deus fala. E aqui eu estou dizendo, não é para você não procurar os médicos, mas é para você entender que primeiro é o Espírito Santo e os médicos que o Senhor deixou na terra. Não seja imprudente, não confunda essa palavra com imprudência. Uma coisa é você crer no milagre, outra coisa é você ser imprudente. Só que aqui eles já tinham uma certeza, é que eles seriam lançados dentro da fornalha. O rei aqueceu 7 vezes mais, e eles diante da fornalha, eles poderiam bajular o rei, eles poderiam tentar agradar o rei da Babilônia. A fornalha está quente, até os homens que foram lançar ele no meio da fornalha morreram queimados. E à primeira vista, eles poderiam tentar subornar o rei da Babilônia, se sujeitar, não, eu vou me prostrar, porque se eu não me prostrar eu vou morrer. E muita gente quer culpar a Deus pelo que passa. Muita gente quer culpar ao Senhor pela provação que está vivendo. E quando o diabo ele entra, acaba com tudo, que fica é a vergonha. E quem é aqui que não já foi tentado a se afastar do caminho? Quem é que não já recebeu convites? Quem é que não já recebeu ofertas? Todos nós em algum momento passamos por esse vale, passamos por essa fornalha. E tem pessoas que não estão suportando bater de frente com a fornalha. Deixa eu trazer para você entender. Tem pessoas que não estão suportando ser colocado na prova. Mas não é porque Deus abandonou. É porque em vez de esperar o milagre do rei, do Espírito Santo entrar, está se precipitando no meio da provação, irmão. Está se sujeitando ao que o mundo está colocando na frente. Está comendo qualquer prato que está vindo. Está aceitando qualquer conversa, qualquer oferta, qualquer coisa que fala. Você muitas das vezes não quer perguntar a Deus se pode ou não fazer. E vai se precipitando. Aí ele diz, se eu for jogado na fornalha, ele me tira da fornalha.
Mas se ainda assim ele não me tirar, eu não vou me prostrar e não vou adorar os seus ídolos. Esse que é o problema, irmão, de nós como igreja. Quando nós chegamos aqui no culto, eu falei algo que depois eu fiquei pensando aqui, é verdade. Tem gente que está triste e não sabe nem porque está triste. Sabe o que é isso? É a fornalha. Está querendo passar na fornalha sozinho. Está querendo passar na fornalha sem chamar o Espírito Santo, sem convidar o Espírito Santo. Quer resolver com as suas próprias mãos, não vai dar certo. Quer fazer do seu jeito, não vai dar certo. Você acha, irmão, que 3 homens que ficaram de pé, no momento que teriam que se prostrar para adorar um Deus estranho, a partir do momento que eles se posicionaram como homens de Deus, e continuaram de pé, sabendo que a glória não era do homem, sabendo que a glória tinha que ser exclusivamente de Deus, por mais que o rei da Babilônia ameaçasse esses homens, dissesse: se não se prostrar vai morrer, se não se prostrar eu mando queimar, vou matar. Quando eles se colocam de pé, irmão, eles estão assumindo publicamente que a partir daquele momento a vida deles não pertenciam a ele, mas pertenciam ao Deus Todo-Poderoso. Aí agora sai da frente, irmão. Pode vir exército, pode vir cavalo, pode vir cavaleiro, pode vir soldado. Se o general de guerra for na minha frente, for na sua frente, irmão, não importa quantas vezes eles aqueçam a fornalha, não importa quantas vezes eles queiram lançar eu e você no meio do fogo, não, irmão, não importa. Quando nós entendemos que a nossa vida não é para adorar a homens, é para adorar o Espírito Santo, pode se levantar quem quiser, pode falar o que falar, eu e você temos que ser fiel a Jesus. Aí vai o rei e aquece. Já vou encerrar. Vai o rei e aquece, achando que a temperatura subindo, achando que apertando mais a prova. O rei da Babilônia achava, meu pastor, que era a temperatura da fornalha que ia fazer eles se prostrarem. Tem vezes, irmão, que a gente passa cada situação, meu diácono Fábio, que parece que a gente não vai ter saída, né? Parece que a gente não tem para onde olhar, para onde correr, para onde se abrigar. Mas sabe o que é isso? É porque muitas das vezes queremos reparar no tamanho da temperatura que a fornalha está tendo. E aqui, irmão, quando o rei ouve essa palavra, a Bíblia diz que ele fica enfurecido. A Bíblia diz que ele fica extremamente frustrado e enfurecido. E ele ordena que aqueles homens pegassem Sadraque, Mesaque, Abidnego e lancem no meio do fogo. Só que o Deus que nós servimos, ele surpreende. Aí eu te pergunto, irmão, um Deus que é onipotente e onisciente não precisava mostrar que ele estava entrando na fornalha. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha, a Bíblia diz que ele já estava lá passeando no meio do fogo com eles. E no momento em que eu e você achar que estamos sozinhos, abandonados, lembre-se que em meio à tempestade, Jesus foi ao encontro dos discípulos. Lembre que no meio do fogo, ele foi e passeou com aqueles homens no meio do fogo, irmão. Não está fácil para mim, não está fácil para você. Aí o rei da Babilônia vai aumentar a temperatura. A temperatura, ela serve para duas coisas. Ou ela queimava Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou eu e você que somos vasos de Deus, somos purificados.
A provação, ela serve para duas coisas. Ou você se abate, se frustra, ou você suporta e experimenta um nível diferente na presença. Vou repetir. A prova serve para duas coisas. Ou você desiste, porque a prova está difícil, está apertando, está dificultoso. Ou você vence a prova e experimenta um nível diferente na presença de Deus. Se você entender que a fornalha não é para matar você, se você entender que a fornalha é para te fortalecer, é para purificar, é para te transformar na presença, irmão. Quando a provação vir, quando a fornalha vir, você já experimentou a maior temperatura que ela poderia proporcionar para você. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam ser lançados quando a fornalha estava quente. Só que aí o rei mandou aquecer 7 vezes mais. Sabe o que quer dizer? É que no nível que eles foram lançados, meu diácono Julival, foi o nível máximo de temperatura. E tudo, o ouro ele é provado no fogo, o vaso ele é lançado no fogo, o vidro ele é aquecido também no fogo. E não é qualquer temperatura. Todas essas 3 matérias-primas, elas só são lançadas no fogo em alta temperatura. Porque quando o crente está na temperatura razoável, para ele ainda está tudo bem, estou no controle, eu consigo resolver. A temperatura está legal, eu estou resolvendo, estou dando um jeito. O problema é quando a temperatura começa a subir, meu irmão. O problema é quando o fogo começa a ficar mais alto, começa a ficar mais quente. Quando as coisas começam a apertar, que você olha para o lado, não tem quem te socorra. Você olha para o outro, não, eu vou falar com fulano, não tem quem te socorra, irmão. É nesse momento que quando o inimigo pensa que você morreu, quando o inimigo pensa que você acabou, ele é obrigado a contemplar, oh meu Deus, ele é obrigado a contemplar o Espírito Santo passeando com você no meio da fornalha. Ele é obrigado a contemplar o Espírito Santo segurando na sua mão. E não é parado, é passeando, irmão. Aí o rei fala, não eram 3 que nós lançamos? Não foi 3 que eu mandei jogar lá? Por que eu estou vendo 4? Não eram 3 que não se prostrou? Aí eu peguei e lancei lá, e porque eu estou vendo um quarto lá dançando com eles? E o semblante daquele quarto é como o filho dos deuses. Aí quando ele vê, ele olha para a fornalha e diz: Sadraque, Mesaque, Abednego, vocês estão aí? Não é que verdadeiramente o Deus de vocês livrou vocês da fornalha? Ô Julival, ô diácono Nilton, não é que a porta verdadeiramente abriu e o teu Deus fez prosperar? Ô diácono Fábio, eu lancei você na fornalha sozinho, agora você está aí, dançando, se alegrando no meio da fornalha. Eita Jesus, meu Deus!